Faltavam 13 minutos para 1 da manhã quando o painel da portaria piscou. Eu estava terminando de passar o café. Terceira caneca do turno, o único luxo que eu me permitia além do rádio chiando baixo na frequência da segurança. O Vila das Acácias é daqueles prédios que fingem ser modernos, mas entregam a idade nos detalhes. O mármore do hall com manchas de infiltração, o elevador que range quando venta, as câmeras que gravam mais fantasma do que imagem. Eu conhecia cada um desses defeitos. 10 anos trancado nessa guarita de vidro, das 10 da noite às 6 da manhã, você acaba decorando até o intervalo entre os estalos do painel elétrico. Mas o painel não devia estar piscando para o 1402. Pisquei 1, 2 vezes, achando que era reflexo do café batendo no estômago vazio. O número continuava lá, algarismos vermelhos de LED queimando no display. 1402. Apertei o botão do interfone. Pois não, estática. Aquele chiado grosso de linha aberta como se alguém tivesse encostado o fone no peito e esquecido de falar. Esperei 3 segundos, depois 4. Alô, 1402? A estática mudou. Por um instante, virou outra coisa. Uma respiração. Curta, ofegante, do tipo que a gente solta quando acorda de um pesadelo e ainda não sabe onde está. E então a linha morreu. O silêncio voltou a ocupar a guarita. O rádio continuava chiando. O café continuava descendo pela garrafa térmica. Tudo normal, só o meu pulso que tinha acelerado sem motivo. Encostei a cadeira na parede e fiquei olhando para o painel. O número 1402 continuava apagado, inofensivo, como se nada tivesse acontecido. Puxei o livro de registros, uma caderneta espiral que o seu Jairo insistia em manter em papel, como se o mundo digital fosse uma moda passageira. Folheei as páginas do dia anterior ao anterior. Nenhuma entrada de visita, nenhuma entrega, nenhuma ocorrência registrada para aquele apartamento, porque não devia ter ninguém lá. Dona Vera Lúcia tinha viajado. 3 meses atrás, a irmã dela ligou para o síndico dizendo que ela ia passar uma temporada em Minas Gerais, tratar da saúde. O seu Jairo repassou o recado para todos os porteiros com aquele tom burocrático que ele usa para tudo. Apartamento 1402. Moradora ausente por tempo indeterminado. Favor redirecionar correspondências. Eu mesmo separei as contas de luz dela numa pastinha azul que ainda estava lá, intocada embaixo do balcão. Curto-circuito. Só podia ser curto-circuito. Fiação antiga, prédio com quase 30 anos nas costas, chuva dando ideia errada nos contatos. Acontecia. Já tinha acontecido com o 502, com o 803. Ninguém morreu por causa de um fio descascado. Virei o café no copo e tomei um gole, queimando a língua de propósito. A dor era boa. Ajudava a afastar a sensação idiota de que aquela respiração tinha vindo de uma boca de verdade. Mas anotei mesmo assim. Peguei um pedaço de papel do bloco de recados, daqueles amarelos que mancham com gordura de dedo, e escrevi com a caneta que estava sem tampa. Chamado do 1402. E um ponto de interrogação. Dobrei o papel e coloquei embaixo do cinzeiro vazio que eu usava como peso de mesa. A guarita continuou em silêncio. O café esfriou. Lá fora, a rua estava deserta, iluminada por postes que piscavam na mesma frequência errada do painel. Nenhum carro passando, nenhum morador chegando de festa. Só eu, o vidro e aquele pedaço de papel amarelo me encarando como se soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia. A quinta-feira começou como qualquer quinta-feira. Cheguei às 9h50, rendi o Adilson, que já estava de boné na cabeça e chave da moto na mão antes mesmo de eu passar pela porta, e assumi o trono de couro furado que era meu posto oficial. O café de ontem ainda manchava a garrafa térmica. Lavei, passei um pano no balcão, chequei o livro de ocorrências. Nada demais. O pedaço de papel amarelo continuava embaixo do cinzeiro, exatamente onde eu tinha deixado. Não pensei nele. Pensei, mas fingi que não. A madrugada foi tranquila. O seu Almeida do 302 desceu para passear com o cachorro à 00:30, como fazia toda noite. O Dr. Ramon do 701 saiu às 4 para o plantão, com aquele olhar de quem já tomou 3 cafés e nenhum resolveu. Fora isso,
o prédio dormiu. E eu também tentei dormir quando cheguei em casa, mas o sono veio picado, cheio de sonhos que eu não lembrava. Na sexta, o plantão começou morno. Terminei de ler uma revista velha, reorganizei as chaves reservas, limpei o vidro da guarita com um pano úmido. A noite estava parada demais, daquele jeito que deixa a gente com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Geralmente não acontece nada, mas a sensação fica. À 1h15 da manhã, o painel piscou de novo. O mesmo número. 1402. Os algarismos vermelhos pulsando no display como se estivessem respirando. Fiquei olhando para eles por uns bons 5 segundos antes de apertar o botão. Minha mão estava suada. Coisa idiota. Era um interfone. Eu atendia interfone todo o santo dia. Pois não? A estática veio primeiro, igual da outra vez, mas durou menos. Alguma coisa se mexeu do outro lado, um arrastar de pano, talvez, ou de corpo mudando de posição no chão, e então uma voz. Ei! A palavra veio arrastada, fraca, como se quem falava estivesse com a boca colada no fone. Ei? Tem alguém aí? A voz era masculina. Isso foi a primeira coisa que me bateu. Não era a Dona Vera. Claro que não era a Dona Vera, porque a Dona Vera tinha viajado, porque o apartamento estava vazio, porque ninguém devia estar lá. Mas se fosse um curto-circuito, um cruzamento de linha, uma interferência de outro andar, ainda assim, de onde vinha uma voz masculina às 1 da manhã no 14º andar? Quem está falando? Perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Silêncio. A estática voltou, mais baixa. Depois um clique. A linha caiu. Dessa vez eu não anotei em papel nenhum. Abri o livro de registros e escrevi com letra de forma, na linha correspondente ao horário. 1h15. Chamada do interfone 1402. Voz masculina no local. Verificar. Fechei o livro, abri de novo, risquei no local e escrevi na linha. Soava menos absurdo. O problema é que não era absurdo. Era concreto. A voz existia. Alguém tinha falado comigo. Peguei o controle das câmeras e comecei a passar pelos canais. O sistema do Vila das Acácias é velho, daqueles que ainda usam fita, mas as imagens funcionam. Câmera 1, garagem, vazia. Câmera 2, térreo, hall de entrada, vazio. Câmera 3, elevador social parado no térreo. Câmera 4, corredor do 14º andar. Travei a imagem. O corredor estava vazio, luzes acesas, aquele tom amarelado de lâmpada fluorescente que deixa tudo com cara de hospital abandonado. Duas portas, 1401 e 1402. A do 1402 fechada. Nenhum movimento, nenhuma sombra. O chão de granito polido, refletindo a luz como um espelho parado. Fiquei olhando para a tela por quase 1 minuto, esperando alguma coisa se mover. Nada se moveu. Desliguei o monitor, liguei de novo, como se reiniciar fosse mudar o que eu tinha visto. Nada. Voltei para a cadeira. O café estava frio. A garrafa térmica tinha uma rachadura na borda que eu nunca tinha notado antes. O rádio da segurança continuava chiando, completamente indiferente ao fato de que, 2 andares acima do último morador acordado, alguém tinha pedido ajuda num apartamento vazio. Peguei a chave reserva do 1402. Estava no mesmo gancho de sempre, entre a do 1302 e a do 1401. Uma chave comum, de cilindro, com uma etiqueta amarela escrita à mão. 1402. Dona Vera. Pesei ela na palma da mão. Depois coloquei de volta. Não era hora de fazer besteira. Ainda não. O que eu precisava era de informação. Alguém naquele prédio conhecia a Dona Vera melhor do que eu. Alguém que soubesse se ela tinha mesmo uma irmã em Minas, se tinha visitas, se tinha algum parente homem que pudesse estar usando o apartamento sem autorização. Alguém como o seu Jairo, que tinha recebido a ligação da tal irmã. Ou como o Marcelo, que morava no prédio há anos e conhecia todo mundo. Marcelo. O nome ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu olhava para o monitor. Ele era o tipo de morador que sabe de tudo. Aparecia na portaria 3 vezes por dia para buscar encomenda, tomar café, reclamar do síndico. Se tinha alguém que podia me dar uma resposta sem eu precisar fazer pergunta demais,
Era ele. Mas ainda era 1h30 da manhã. Ninguém desce para bater papo a essa hora. Encostei a cadeira na parede e fiquei olhando para o corredor vazio na tela da câmera 4. As luzes continuavam acesas. A porta do 1402 continuava fechada. Só que agora, pela primeira vez em 3 meses, eu não conseguia mais acreditar que não tinha ninguém atrás dela. O sábado chegou arrastado. A sexta-feira inteira foi um exercício de paciência. Eu olhando para o painel sem piscar, o silêncio do 1402 pisando mais do que qualquer chamada. Cheguei a subir até o 14º andar durante a ronda das 3 da manhã, coisa que eu nunca fazia, porque o regulamento dizia que a ronda era só até o térreo e a garagem. Mas subi. O corredor estava limpo, silencioso, com aquele cheiro de cera que a empresa de limpeza deixava toda quinta. Encostei o ouvido na porta do 1402. Nada. Nenhum ruído, nenhuma televisão, nenhum passo. Só o zumbido do elevador ao longe. Voltei para a guarita me sentindo idiota, mas não o suficiente para esquecer o assunto. No sábado, Marcelo apareceu. Eram quase 2 da manhã quando a porta do elevador abriu no térreo e ele saiu com aquele andar despreocupado de quem não sabe o que é dormir antes das 3. Shorts de academia, camiseta velha do São Paulo, chinelo arrastando no granito. Marcelo era assim, parecia estar sempre à vontade, sempre com um sorriso pronto e uma reclamação engraçada sobre o preço do condomínio. "E aí, Carlão, firme na trincheira?" Ele gritou do outro lado do hall, antes mesmo de chegar na guarita. "Firme. E você?" De novo sem sono. Home office acabou com meu relógio biológico. Agora eu sou um vampiro. Mas um vampiro que toma café. Viu? Ele ergueu uma caneca térmica, daquelas modernas, de aço escovado. "Posso entrar um pouco?" "Tá frio lá em cima." Abri a porta da guarita. Não era procedimento padrão, mas ninguém seguia procedimento padrão às 2 da manhã de sábado. Marcelo puxou o banquinho que ficava encostado no arquivo e sentou, apoiando a caneca no balcão. "E aí, tudo tranquilo?" perguntou, dando um gole. "Mais ou menos." Ele ergueu uma sobrancelha. Marcelo era bom nisso, perceber quando alguém tinha alguma coisa entalada. Talvez fosse o instinto de analista de sistemas, sempre procurando a falha no código. Mais ou menos como. Peguei o pedaço de papel amarelo que ainda estava embaixo do cinzeiro e entreguei para ele. Depois abri o livro de registros na página de quinta-feira e mostrei a anotação. 01:15, chamada do interfone 1402. Voz masculina na linha. Marcelo leu, releu e o sorriso foi diminuindo aos poucos. Isso foi quando? Quinta, mas não foi a primeira. Na terça também tocou, só chiado. Na quinta, a voz apareceu. Que voz? Masculina. Perguntou se tinha alguém aí e desligou. Marcelo ficou em silêncio por uns segundos. Passou o dedo pela borda da caneca, como se estivesse escolhendo as palavras. "Mas o 1402 está vazio." "Não tá. A dona Vera viajou." "Foi o que me disseram." "Quem disse?" "Seu Jairo." A irmã dela ligou avisando. Ele franziu a testa. Eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que eu fazia quando uma peça não encaixava. Irmã? Marcelo deixou a caneca no balcão. Que irmã? Dona Margarida. Mora em Minas. Carlão. Eu moro nesse prédio há 6 anos. Minha janela dá de frente para a porta do elevador do 14º. Eu via a Dona Vera toda semana. Ela nunca recebeu visita. Nunca. Nem de irmã, nem de sobrinho, nem de ninguém. Uma vez perguntei se ela não passava o Natal com a família e ela disse que não tinha família. "Sou só eu", ela falou. Palavras dela. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da guarita. Ela te disse isso com todas as letras. Sou só eu. E ela não era de mentir. Era uma senhora esquisita, mas não era mentirosa. Fiquei olhando para o livro de registros, depois para o papel amarelo, depois para o painel de interfone, com seus botões pretos e números apagados. Então quem caralhos é a tal da Margarida? Perguntei, mais para mim do que para ele. Marcelo não respondeu, mas sua mão tinha parado de brincar com a caneca. Ele olhava para o painel do interfone com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era medo, era outra coisa. Algo entre a preocupação e o cálculo, como se estivesse montando uma equação e faltasse uma variável. "Isso é muito estranho", disse ele, por fim. "E a voz que você ouviu era de homem?" "Tem certeza?" "Eu sei distinguir uma voz masculina de uma feminina." "Marcelo." Ele balançou a cabeça, pensativo. Depois me olhou nos olhos, com uma seriedade que destoava do seu tom habitual. "Se acontecer de novo, você me avisa. Não faz nada sozinho. Esse prédio é velho, os circuitos são uma porcaria, mas se tiver alguém dentro daquele apartamento, não é só um problema técnico. É invasão. Ou pior. Pior como?
Ele não respondeu. Só deu de ombros, pegou a caneca e se levantou. Se precisar de ajuda com isso, pode contar comigo. A frase era simples, mas o jeito como ele falou, pausado, com os olhos fixos no painel e não em mim, fez a minha nuca gelar. Não era uma oferta de ajuda, era outra coisa. Uma declaração de presença. Um marcador de território. Marcelo saiu da guarita e voltou para o elevador. Antes de a porta se fechar, ele olhou para mim e acenou, com aquele sorriso de sempre. Mas o sorriso agora parecia de plástico. Sentei na cadeira, peguei o papel amarelo e dobrei de novo, bem pequeno, até caber no bolso da camisa. Seu Jairo dizia que Vera tinha uma irmã. Vera dizia que não tinha ninguém. Uma das duas afirmações era mentira, e eu não fazia ideia de qual, nem do que mais estava errado naquela história. Domingo não aconteceu nada. Passei o turno inteiro olhando para o painel, com o papel amarelo dobrado no bolso e uma sensação de expectativa que me deixava estúpido. O 1402 não piscou, nenhuma estática, nenhuma voz, só o silêncio comprimido do prédio e o rádio chiando baixo. Era quase pior do que se tivesse tocado, porque agora eu sabia que tinha alguma coisa errada e o silêncio parecia uma confirmação, não um alívio. Saí do plantão às 6 da manhã de segunda-feira com a cabeça pesada. Tomei banho, comi um pão seco em pé na cozinha e tentei dormir. Não consegui. Fiquei rolando na cama até às 8, olhando para o teto e montando mentalmente a lista de coisas que não faziam sentido. O apartamento supostamente vazio, a voz masculina no interfone, a irmã que existia para o síndico mas não para a própria Vera, a reação do Marcelo, prestativa demais, intensa demais. Às 9, me vesti e fui até a imobiliária. A imobiliária nova funcionava num sobrado antigo a 3 quarteirões do prédio, com uma fachada de vidro fumê e uma placa desbotada pelo sol. Era a administradora oficial do Vila das Acácias há mais de uma década. Eu nunca tinha entrado lá. Para mim, imobiliária era coisa de síndico e de proprietário, não de porteiro. A recepcionista, uma moça de uns 20 e poucos anos, com unhas de acrílico e cara de quem já tinha atendido 10 pessoas chatas antes do meio-dia, me olhou com desconfiança quando eu disse que queria informações sobre um apartamento. O senhor é corretor? Não, sou porteiro do prédio. A desconfiança aumentou, mas eu já esperava por isso. Mostrei o crachá do condomínio, expliquei que era uma verificação de rotina, que o síndico estava ocupado e tinha pedido para eu confirmar a situação cadastral do 1402. A mentira saiu fácil, untada com a prática de quem já tinha dado desculpas piores para moradores bêbados querendo entrar sem chave. Ela revirou os olhos, mas foi até o computador. Digitou qualquer coisa, esperou a tela carregar, franziu a testa. 1402. O proprietário é Vera Lúcia Almeida. Não consta contrato de locação ativo. Também não está à venda. A última alteração cadastral foi há 3 meses. Uma solicitação de redirecionamento de correspondência para um endereço em Minas Gerais. Solicitação feita por quem? Ela olhou a tela de novo. Pela proprietária. Vera Lúcia. Pessoalmente? Não. Por telefone. Tem uma observação aqui, confirmado pela senhora Margarida Almeida, irmã da proprietária, em 12 de março. A data batia. 3 meses atrás, exatamente quando a dona Vera tinha viajado. A irmã Margarida existia no papel, mas aquilo não provava nada. Uma ligação telefônica, uma voz qualquer confirmando um endereço. Não precisava nem ser mulher. Esse endereço de Minas você pode me passar? A recepcionista me olhou como se eu tivesse pedido a senha do banco. Não posso. Dados cadastrais são protegidos. Tudo bem. Obrigado. Saí da imobiliária com mais perguntas do que respostas. Alguém ligou fingindo ser a dona Vera e confirmou a viagem. Ou pior, alguém ligou e era a dona Vera, mas sob coação. Ou a irmã Margarida existia de verdade e era ela quem estava mentindo. Qualquer uma das opções me deixava com o estômago embrulhado. Voltei para casa e passei a tarde tentando encontrar o número de telefone da tal dona Margarida. Não foi difícil. Peguei a pasta de correspondências do 1402 na portaria, a pasta azul, intocada, e folheei as contas de luz e telefone. Em uma das faturas, um número de contato alternativo rabiscado a caneta no canto. Margarida, emergência. Provavelmente anotado por algum porteiro antigo, antes do meu tempo. Disquei às 2 da tarde. O telefone chamou 4 vezes. 5. Ia desligar quando alguém atendeu. Alô? Voz feminina, baixa, contida, como se estivesse falando perto demais do bocal. Dona Margarida. Uma pausa. Pequena, mas o suficiente para me fazer suar a mão no telefone. Quem está falando? Meu nome é Carlos. Sou porteiro do condomínio Vila das Acácias, em São Paulo. Estou tentando falar com a dona Vera Lúcia. O síndico me informou que a senhora é irmã dela. Outra pausa, dessa vez mais longa.
Ouvi um ruído de fundo, alguma coisa metálica, um arrastar de panela talvez, e depois a voz voltou, ainda baixa, mas com um tom que tentava ser casual. Isso, sou irmã dela, mas a Vera não está podendo falar com ninguém agora. Ela está em repouso. Orientação médica. Ela está bem. Aconteceu alguma coisa. Nada grave. Só precisa de descanso. Não pode receber visitas nem telefonemas. A senhora pode me dar o endereço onde ela está. É só para atualizar o cadastro do condomínio. Coisa burocrática. Silêncio. Dessa vez, senti que a mulher do outro lado da linha estava escolhendo as palavras com cuidado, como quem pisa em chão molhado. Não é necessário. As contas estão sendo pagas. O condomínio está em dia. Não precisa de mais nada. A voz não era de idosa. Não tinha a rouquidão natural de quem passou dos 60. Era uma voz adulta, sim, mas jovem. 30 e poucos anos, talvez 40. E o sotaque, um mineiro arrastado que aparecia de vez em quando, soava postiço, como alguém imitando o que achava ser um caipira de novela. Dona Margarida, só mais uma pergunta. A senhora tem quantos anos? A pergunta pegou ela desprevenida. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era cauteloso, era gelado. Isso não é da sua conta. E desligou. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o sinal de ocupado, com a certeza martelando na minha cabeça, aquela mulher não era irmã da dona Vera. Não tinha idade para ser irmã de uma senhora de 62 anos. Não tinha o sotaque natural de quem nasceu em Minas. E não queria que ninguém soubesse onde a dona Vera estava. Sentei na beirada da cama e peguei o papel amarelo no bolso. Desdobrei. A anotação da primeira noite, chamado do 1402, parecia agora um recado escrito por outra pessoa. Um aviso que eu tinha recebido e ignorado. Alguém estava mantendo a dona Vera incomunicável. Alguém usava o nome da irmã para despistar os curiosos. E alguém, uma voz masculina, fraca, desesperada, continuava ligando do interfone de um apartamento que devia estar vazio. Dobrei o papel de novo, mas dessa vez não guardei no bolso. Deixei em cima da mesa de cabeceira, bem visível, como quem deixa um lembrete para si mesmo. Naquela noite, meu plantão começava às 10, e eu já não sabia se estava indo trabalhar ou se estava indo descobrir até onde aquela história ia. Naquela noite, meu plantão começava às 10, e eu já não sabia se estava indo trabalhar ou se estava indo descobrir até onde aquela história ia. Cheguei às 9h50, como sempre. O Adilson estava encostado no balcão, mexendo no celular, e me passou o plantão com um aceno distraído. Tranquilo, só o seu Almeida que desceu com o cachorro mais cedo. De resto, nada. Nada. A palavra me deu um calafrio que ele não percebeu. Assumi a cadeira, conferi o livro de registros, olhei o painel. O 1402 continuava apagado. Quieto! Eu tinha passado o fim de semana esperando a porcaria do interfone tocar, e agora que estava ali, sozinho, com o café esfriando na garrafa e o rádio chiando baixo, a expectativa era quase física. Uma pressão no peito que não me deixava ficar parado. A noite foi passando. Meia-noite, meia-noite e meia. Nenhum chamado, nenhuma estática. Fiz a ronda do térreo e da garagem, chequei as câmeras, tomei mais café. O corredor do 14º andar continuava vazio na tela do monitor. A porta do 1402 fechada. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez a voz fosse um cruzamento de linha. Talvez a irmã Margarida existisse de verdade e fosse só uma mulher com voz jovem e sotaque falso. Talvez eu estivesse montando um castelo de cartas em cima de um curto-circuito. À 1h, o painel piscou. O coração disparou antes mesmo de eu olhar. 1402. Os algarismos vermelhos pulsando no display, ritmados, quase hipnóticos. Dessa vez, não hesitei, apertei o botão. Pois não, a estática veio primeiro, como nas outras vezes, mas durou menos. A voz surgiu quase imediatamente, masculina, rouca, arrastada. Parecia que quem falava estava com a boca seca, as palavras saindo com esforço. Não desliga. Quem é você? Não desliga. Preciso de ajuda. Apertei o fone contra o ouvido. Minha mão livre pousou no balcão, procurando apoio. Quem está falando? Isso é o 1402. Ela está me trancando aqui. Quem? Dona Vera. Silêncio. Uma respiração irregular, entrecortada, como se a pessoa estivesse chorando ou tentando controlar o pânico. Eu não tenho muito tempo. Ela vai voltar de manhã. Eu só consigo ligar quando ela não está. Me ajuda, por favor. Quem é ela? A Dona Vera. Ou a irmã. A irmã não existe. A frase veio seca, definitiva, e fez um estalo na minha cabeça como um fio desencapado tocando metal. Eu já desconfiava. Ouvir aquilo confirmado por uma voz anônima dentro do apartamento era outra coisa. Então quem está mantendo você preso? Não posso falar alto. Ela pode ter câmeras. Ela sabe de tudo.
Sabe que eu liguei. Sabe que você atendeu. Como você sabe que sou eu? Porque eu vejo você na guarita toda noite. Senti um frio descendo pela nuca, lento como uma gota de suor. Olhei para trás. A guarita era de vidro. Qualquer um no hall podia me ver. Qualquer um com acesso às câmeras do prédio também. O que você quer de mim? A porta do apartamento está trancada por fora. A chave fica na fechadura do lado de fora, mas a porta do prédio, a do hall social, você consegue abrir pelo painel da portaria. Eu sei. Destranca o hall. Sobe. A chave reserva do 1402 está na sua gaveta. Eu já vi você guardando. Abre a porta e me tira daqui. Agora, sozinho, ela não está. Ela só volta de manhã. É agora ou não vai ter outra chance. Por favor, eu não aguento mais. A voz falhou na última palavra. Não era atuação. Eu já tinha ouvido gente mentindo naquela guarita. Morador dizendo que não era festa. Entregador fingindo que não era encomenda. Vizinho jurado de morte dizendo que estava tudo bem. Isso não era mentira. Era desespero. Qual é o seu nome? Perguntei. Ele não respondeu, só deu de ombros, pegou a caneca e se levantou. Eu não posso, ela está subindo. E a ligação caiu. Fiquei parado, com o fone na mão, olhando para o painel. O número 1402 tinha sumido. O display estava vazio outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas o suor na minha testa e o coração martelando no peito diziam o contrário. Olhei para o relógio. 1h07. O prédio estava em silêncio absoluto. As câmeras mostravam o corredor do 14º vazio. Ninguém tinha subido, ninguém tinha descido. Se a tal ela estava voltando, não era pelo elevador. Peguei a chave reserva do Fim Quaressim 2, a etiqueta amarela, as letras miúdas. De Vera. Pisei na palma da mão. Era uma chave comum, de cilindro, mas naquele momento parecia pesar 5 quilos. Destranquei a porta do hall social pelo painel. O clique do trinco ecoou no silêncio da guarita. Levantei da cadeira, passei a mão no bolso para sentir o papel amarelo dobrado e saí. O elevador estava parado no térreo. Apertei o botão. A porta se abriu com um rangido. Entrei. O painel interno brilhou. Apertei o 14. Enquanto a porta se fechava, senti o celular vibrar no bolso. Uma mensagem do Marcelo. Vi o elevador subindo. Tá tudo bem aí? A tela do celular brilhou no escuro do elevador. A mensagem do Marcelo piscava no visor. Letras brancas sobre fundo preto. Vi o elevador subindo. Tá tudo bem aí? Engraçado. Em 3 anos de plantão noturno, o Marcelo nunca tinha me mandado mensagem. Nenhuma vez. A gente se falava na guarita, tomando café, trocando ideias sobre futebol e condomínio. Mas fora dali, éramos estranhos. Ele não tinha meu número. Eu não tinha o dele. Pelo menos, não que eu soubesse. Quando foi que ele anotou o meu contato? O elevador parou no 14º andar com aquele solavanco característico, um tranco seco que fazia a porta tremer antes de abrir. Guardei o celular no bolso sem responder. Não sabia o que dizer. Tudo bem, só vou dar uma olhada no apartamento vazio porque uma voz anônima pediu ajuda pelo interfone. Não. Qualquer resposta que eu desse ia soar estranha. E, de repente, a ideia de que o Marcelo estava me vigiando era menos reconfortante do que deveria ser. O corredor do 14º andar estava exatamente como na câmera, vazio, silencioso, iluminado por aquelas lâmpadas fluorescentes que deixavam tudo com uma cor de osso velho. 2 portas, 1401 à esquerda, 1402 à direita. Nenhum som, nenhuma televisão, nenhuma conversa abafada, nenhum passo. Só o zumbido distante da casa de máquinas e o meu coração batendo na garganta. Parei em frente ao 1402. A porta era igual a todas as outras do prédio. Madeira escura, maçaneta cromada, olho mágico no centro. Mas tinha um detalhe que me fez prender a respiração. A fechadura. Se alguém estava trancado ali dentro, era porque outra pessoa tinha passado a chave por fora e levado embora. Encaixei a chave reserva na fechadura. O metal deslizou com facilidade, bem lubrificado. Girei devagar, sentindo o mecanismo ceder. Um clique seco. A porta rangeu e se abriu uns 2 centímetros, deixando escapar um cheiro que me atingiu como um soco. Mofo, suor, algo doce e podre, como fruta esquecida numa fruteira por semanas. Um bafo quente saiu de dentro do apartamento, denso, quase sólido, como se o ar lá dentro estivesse parado há muito tempo. Empurrei a porta devagar. A sala estava na penumbra, iluminada apenas por um abajur de cúpula amarelada num canto. A luz projetava sombras alongadas nas paredes. E o que as sombras revelavam fez meu estômago se contrair. A sala estava revirada. Quadros caídos no chão, vidro estilhaçado sobre o carpete. Uma cadeira tombada perto da mesa de jantar. Almofadas rasgadas, espuma para fora. Um vaso de planta quebrado, terra espalhada pelo piso de taco. Não era bagunça de mudança.
Era bagunça de luta, de violência. Fechei a porta atrás de mim, por instinto. O clique da fechadura soou alto demais no silêncio do apartamento. Tem alguém aqui? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Não sabia por que estava sussurrando. Talvez porque o apartamento todo parecia estar segurando a respiração, esperando alguma coisa. Um som veio do quarto, um choro abafado, fraco, como alguém tentando chorar sem fazer barulho. Atravessei a sala desviando dos cacos de vidro, sentindo o chão estalar sob meus pés. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos. Ela estava no chão. Uma mulher de cabelos grisalhos, magra, muito magra, com as roupas sujas e amarrotadas. Vestia o que parecia ter sido um conjunto de moletom bege, agora manchado de suor e sujeira. As mãos estavam atadas com uma corda fina, dessas de varal, a um radiador antigo, daqueles de ferro fundido. Os pulsos tinham marcas roxas, a pele esfolada de tanto puxar. Era Vera Lúcia, a dona Vera, a moradora do 1402 que supostamente estava em Minas Gerais. Ela ergueu os olhos para mim, olhos fundos, cercados por olheiras escuras, mas vivos, muito vivos, vivos demais para quem estava amarrada há sabe-se lá quanto tempo. Você, a voz saiu rouca, um fio de som. Você veio, Dona Vera, calma. Eu sou o Carlos, o porteiro. Vou tirar a senhora daqui. Ela balançou a cabeça, frenética, e seus olhos se arregalaram. Não, não era para você subir. Era para você chamar a polícia. Você não devia ter vindo sozinho. A frase me atingiu como água fria. Não era para você subir. Mas a voz no interfone tinha dito exatamente o contrário. Tinha dito para eu subir, destrancar o hall, abrir a porta. Quem está fazendo isso com a senhora? Perguntei, me agachando ao lado dela, tentando desfazer os nós da corda. Eram apertados, múltiplos, como se quem os fez tivesse prática. Foi ele, ela sussurrou, foi ele o tempo todo. Antes que ela pudesse responder, um som cortou o silêncio do apartamento. Um clique metálico, distante, mas inconfundível. O som do interfone da portaria destrancando a porta do hall social. Alguém lá embaixo tinha aberto o prédio. Depois, o ruído hidráulico do elevador começando a subir. Dona Vera crispou os dedos no meu braço, as unhas sujas cravando na minha pele. Agora você está preso também. O elevador parou no 14º andar. O som do freio hidráulico, aquele tranco seco, reverberou pelo corredor. Fiquei paralisado ao lado de Dona Vera, com as mãos ainda nas cordas, os dedos dormentes. Ela tinha razão. Eu estava preso. A porta do apartamento estava fechada atrás de mim e a única pessoa que podia estar chegando era quem tinha trancado aquela mulher no radiador. A porta do elevador abriu. Carlos! Meu Deus! O que você está fazendo aqui? Era seu Jairo. O síndico saiu do elevador com o rosto pálido, os olhos arregalados, a camisa social amassada como se ele tivesse se vestido às pressas. Olhou para a porta aberta do 1402, me viu agachado ao lado de Vera, e sua expressão passou do choque para o pânico absoluto. Desce! Agora! O Marcelo está na portaria armado. Ele ligou para a central de segurança dizendo que um invasor tinha entrado no prédio. Eu estava em casa, vi o alerta no celular, vi você subindo pelo monitor e vim correndo. O quê? Minha voz saiu como um sopro. Ele tem uma arma. Carlos, uma faca, eu acho. Está gritando no rádio que você invadiu o 1402. A polícia já está a caminho. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela na minha mente e o vento tivesse levado toda a confusão embora. Tudo se encaixou de uma vez, num estalo silencioso. Marcelo, o vizinho amigável, o cara do café na madrugada. O analista de sistemas que trabalhava de home office e conhecia as câmeras do prédio melhor do que ninguém. Ele não estava preocupado quando eu contei das ligações. Ele estava testando até onde eu tinha chegado. Quando eu mencionei a irmã Margarida, ele reagiu com surpresa, não porque não sabia da irmã, mas porque a irmã era ele. Uma voz feminina forjada ao telefone, um sotaque mineiro falso. Era ele quem tinha ligado para a imobiliária, se passando por Vera e por Margarida. Era ele quem tinha mantido a mãe trancada por 3 meses, enquanto o prédio inteiro acreditava na história da viagem. E as ligações do interfone, a voz masculina pedindo socorro. Ela está me trancando aqui. A irmã não existe. Não era para você subir. A voz nunca foi de uma vítima. Era Marcelo me guiando, me dando as instruções exatas. Destrancar o hall, pegar a chave, subir, entrar. Para que minhas digitais estivessem na fechadura, para que meu DNA estivesse na sala revirada, para que a polícia me encontrasse sozinho com uma idosa amarrada e a arma do crime na mão, a chave reserva que eu mesmo tinha pegado na portaria. Ele é filho dela, eu disse, mais para mim mesmo do que para Jairo.
Dona Vera soltou um soluço. As lágrimas escorriam pelo rosto encurvado. Ele disse que ia me proteger. Depois que o pai morreu, ele ficou estranho. Disse que eu não podia sair, que o mundo era perigoso, que ninguém podia me visitar. Ele trancou a porta e nunca mais abriu. Eu só comia quando ele trazia. Eu só bebia quando ele lembrava. Ele dizia que era amor. A voz dela falhou. Segurei sua mão. As sirenes começaram a soar ao longe, um gemido agudo que crescia a cada segundo. Eu não posso descer, falei. Se eu descer, o Marcelo me entrega para a polícia e some. Some com ela também. Jairo olhou para mim, depois para Vera, depois para o corredor vazio. O rosto dele passou por 3 emoções diferentes em menos de um segundo. Medo, incredulidade e uma fúria contida que eu nunca tinha visto no síndico burocrata que abafava todas as reclamações. Então a gente não desce. Ele entrou no apartamento, fechou a porta e passou a tranca interna. Pegou o celular, discou um número e levou ao ouvido. Estou chamando a polícia de novo. Mas agora quem vai falar sou eu. E você, disse, me encarando com uma firmeza que eu não esperava, vai contar tudo. Desde o primeiro interfone. Cada detalhe. Não deixa nada de fora. As sirenes estavam na esquina. Luzes azuis piscavam através das cortinas empoeiradas do 14º andar. Sentei no chão, ao lado de Dona Vera, e comecei a falar. Contei do papel amarelo, da voz masculina, da irmã Margarida de sotaque falso, da mensagem do Marcelo no exato instante em que o elevador subiu. Ele estava me vigiando, ele sempre esteve me vigiando, usando o sistema de câmeras que ele mesmo tinha se oferecido para atualizar meses atrás. Quando a polícia arrombou a porta do hall social e subiu pelo elevador, encontrou 3 pessoas no 1402, um porteiro com a chave na mão, um síndico com o telefone gravando e uma idosa amarrada a um radiador. No térreo, Marcelo foi detido. Ele ainda estava na guarita, com o rádio na mão, representando o papel de vizinho heróico que tinha flagrado a invasão. A faca estava no bolso da jaqueta. O celular dele tinha o registro de ligações para a portaria todas naquelas madrugadas e um aplicativo de mudança de voz instalado. O inferno durou 6 meses. 6 meses de investigação, de interrogatórios, de manchetes no jornal local. Tive que entregar o crachá, depor 3 vezes, ouvir o advogado de defesa do Marcelo me chamar de mentiroso. Mas a gravação do seu Jairo, as digitais do Marcelo no interfone do apartamento, os recibos de compras dos dias em que Vera estava em Minas, tudo foi se acumulando como camadas de sujeira que a vassoura não alcança, até que a verdade apareceu no chão. Marcelo foi condenado por cárcere privado, tortura psicológica e tentativa de incriminação. Dona Vera foi morar com uma sobrinha de verdade, em Minas de verdade, dessa vez sem ninguém fingindo. Eu voltei para a guarita 6 meses depois, por insistência do seu Jairo. O papel amarelo ainda estava dobrado no meu bolso. Não joguei fora. Ele ficou ali, desbotado, como um lembrete de que o silêncio da noite nunca é só silêncio. Às vezes, quando o plantão está muito calmo e o painel do 1402 continua apagado, eu ainda sinto um frio na nuca. Mas não é medo. É a certeza de que, naquela noite, eu não desviei o olhar.